Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, você que nos ouve, através desse áudio, cujo propósito é trazer uma luz de esperança, Tive muito receio em começar, até mesmo porque falta tempo diante de toda a correria que eu tenho no dia a dia. Porém, é um propósito, é um objetivo nobre, assim como eu fui alcançado através de ajuda, de outras pessoas, assim também eu acredito que você possa ser alcançado, Se eu conseguir, através desse podcast, se eu conseguir levar você a crescer 1%, isso já vai me deixar feliz. O nosso objetivo aqui não é outro a não ser trazer um pouco mais de esperança àqueles que estão sofrendo. E eu espero que possa chegar essas palavras até você, Eu não estou aqui com o propósito de pregar religião, pregar placa de igreja de nenhuma forma, mas através das palavras que me ajudaram, eu possa te ajudar também, tá certo? Então, fique conosco até o final. Eu acredito que você, vai crescer, esse é o objetivo. E compartilhe, esse áudio com alguém que você gosta ou alguém que você conheça, porque assim nós podemos aí chegar, até mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente de esperança, e uma ação para o futuro, tá bom? Então, vamos lá, vamos iniciar aí o nosso bate-papo. Bom, o diário de um servo nada mais é do que a conversa dia após dia sobre a vida espiritual de uma pessoa, Então, o meu objetivo aqui nada mais é do que mostrar através da minha experiência e do meu ponto de vista, uma forma de te ajudar. Fazendo assim, todo mundo se ajuda, essa é a verdade. E falando a respeito de mim, há muito tempo atrás, eu já vim de uma família, que sofreu demais, Tivemos muitas experiências ruins, muitas mesmo. E ao longo de todas as postagens eu vou falando um pouco a respeito de mim, mas uma parte, da minha vida, eu já adulto, tomei muitas decisões erradas na vida, fiz muitas escolhas ruins. Com isso eu acabei colhendo também escolhas, as escolhas ruins que eu fiz. E estar na presença de Deus, estar com Deus, viver com Ele, isso não exime de eu colher tudo aquilo que eu plantei de errado, Isso não exime. Porém, quando eu tomo a atitude de abandonar toda aquela vida errada que outrora eu vivia, então a partir dali começa uma nova vida, a partir dali começa
uma nova pessoa. É claro que ninguém consegue mudar de uma hora para outra. Tudo é uma escalada, são passos, né? Dia após dia, são passos. Então, a partir do momento que eu decidi dar as costas, né, virar as costas, rejeitar tudo aquilo que me fazia mal, então eu passei a plantar, a semear coisas boas. E a gente sabe que uma semente, ela não nasce, né? Ela não começa o processo de crescimento dela da noite para o dia. Nós sabemos que uma semente, ela demora muito para nascer, né? Ela demora muito para germinar. A exemplo da semente de feijão, né? Eu acredito que é uma das sementes mais rápidas que eu já vi, né? Não sei se é na natureza a semente mais rápida, mas que eu já vi, sim, né? Em questão de dias, né, você já tem um brotinho. Mas muitas pessoas, elas esquecem que quando ela está na presença de Deus, quando ela decide abandonar a velha vida, quando ela decide abandonar o mau caminho, ela se confunde, né, em achar que tudo aquilo que ela fez de errado, né, ela não vai colher. E não é verdade. Quando uma pessoa ela decide abandonar a vida errada, tudo aquilo que ela plantou, por exemplo, ela viveu 30 anos, né, na farra, na gandaia, vida errada e tudo mais. E aí, aos 31, ela decidiu dar uma nova chance para ela, né? Viu que ela estava fazendo de errado e procurou seguir, né, os passos do Senhor Jesus. Os passos do Senhor Jesus. Eu não falo nem de uma placa religiosa, uma placa de igreja, porque tem muita gente dentro da igreja, eu não posso generalizar, né? Porém, existem muitas pessoas dentro da igreja que estão lá, mas continuam fazendo coisas erradas. Existe exceção. Por isso que eu falei que não podemos generalizar. Mas esse período que a pessoa viveu na vida errada, tudo aquilo que ela plantou na vida errada, ela vai colher, né? Ela vai colher. São sementes, são frutos que vão dar problema, né? Depois de um tempo, né, não vai ter mais frutos ruins, porque a pessoa parou de plantar ali. Então, da mesma forma, também com o plantio, né, de boas sementes. O fato dela iniciar, né, uma boa plantação, jogar boas sementes, cultivar, né, boas sementes, boas ações, boas atitudes, isso também não vai germinar da noite para o dia. E muitas pessoas elas se equivocam, né, achando que Deus, né, vai trazer resultados num passe de mágica. Deus não é mágico. Deus faz milagre, mas Deus não é mágico, né? As coisas não acontecem da noite para o dia. Existe um processo aí. E a pessoa ela tem que entender. Então, eu tomei muitas decisões erradas. Tomei muitos caminhos, atalhos, né, que eu achava que iria me trazer muito benefício, mas não trouxe. Essa é real, não trouxe. E eu sabia que não era bom aquele caminho, e mesmo assim eu tomei. Mas uma coisa que me chama a atenção, e eu fico muito feliz de
isso ter acontecido comigo, não falo que eu fui privilegiado diante de tudo isso, né? Não falo que eu fui privilegiado, mas também não falo que eu fui escolhido, né? Ou eu nasci, né, com uma propenso, né, a isso. Não. Foi simplesmente eu dar ouvidos, né, a quem queria o meu bem, na verdade. Então, eu, sabendo que eu estava errado, eu decidi parar de fazer o que estava errado, né? Eu decidi abandonar aquela vida errada. Doeu muito, né? Não vou falar para você que foi fácil, não foi, né? Foi um processo muito doloroso, mas de extremo valor para minha vida, para minha experiência, né? E para o meu crescimento, para a minha caminhada na fé, rumo à minha salvação. E um versículo que eu gosto muito, porque ele me sustentou todo esse período que eu me vi perdido, né? Foi justamente um versículo que o Senhor Jesus ele fala a respeito da presença dele todos os dias. Eu gosto muito desse versículo porque ele me marcou. Quando eu estive prestes a dar cabo da minha vida, esse versículo foi o que me sustentou durante esse período. E eu criei de todo o meu coração, eu depositei a minha fé nessas palavras, porque eu sei que por elas eu fui salvo, né? Apenas por elas eu fui salvo. E eu falo para você que me ouve, porque talvez você esteja da mesma forma como eu estava, né? Você esteja passando situações piores também do que eu já passei. Mas se você decidir a partir de hoje, né, abandonar tudo isso, né, tenha certeza que você não estará sozinho ou sozinha, né? Lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, é o último versículo desse capítulo. Fala assim, e o último versículo do livro, né? O Senhor Jesus fala assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, né? O Senhor Jesus, ele estava já de partida, né? Existe um versículo anterior que ele fala assim, só para dar uma pincelada. Fala assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí ele continua, versículo 20, falando assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho mandado, né? E aí, eis o versículo que é o versículo da minha vida, que diz assim: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Quando o Senhor Jesus ele fala: eis que estou convosco todos os dias, é justamente aí que mora a transformação da vida de uma pessoa. Mas existe um motivador de tudo isso. Existe uma condição, né? No começo do versículo existe a condição: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Quer dizer,
aqui existe uma condição para que Ele possa estar conosco todos os dias, né? Existe uma condição. Talvez você fale assim, mas Hugo, se você estava vivendo a vida errada e não estava guardando os mandamentos, né? Não estava guardando as palavras que o Senhor Jesus mandou, né? Como que Ele poderia falar com você todos os dias, para estar com você todos os dias? Aí que tá. Existe uma outra palavra que diz que quando uma ovelha ela está perdida, quando ela se desgarra do rebanho e ela se encontra perdida, o pastor daquele rebanho, ele guarda as ovelhas, larga tudo o que estava fazendo só para ir atrás daquela ovelha perdida. Então, ninguém sabe o que fez com que a ovelha se perdesse. Talvez os obstáculos no caminho, talvez algo espantou a ovelha, talvez alguma coisa chamou a atenção da ovelha, né? Alguma coisa aconteceu para a ovelha se perder. Então, da mesma forma acontece com a gente nos dias de hoje. Aconteceu comigo. Algo me chamou a atenção lá fora. Algo me tirou a atenção do caminho que eu deveria seguir e da forma que eu deveria ser. E por conta disso, eu me perdi. Porém, eu não fui abandonado. E é justamente aqui que mora Deus. Deus, ele não abandona ninguém. Pelo contrário, são as pessoas que não querem guardar os seus mandamentos. As pessoas decidem não seguir Ele. Então não adianta eu andar com uma pessoa que ela não quer andar comigo, né? Então com Deus funciona da mesma forma, porque Deus não é uma energia. Deus, ele é um ser, ele é uma pessoa. Então da mesma forma é nos dias de hoje, com você, que eu não sei o seu grau de instrução, eu não sei o que você guarda dentro de você, as suas marcas, né, os seus machucados, suas feridas, eu não sei. Porém, uma coisa é certa: se você invocar Deus, ele vai se manifestar no seu caminho para você, e ele vai te mostrar um trajeto. Mas também é necessário guardar os ensinamentos, porque só assim ele estará conosco todos os dias. Então, eu sabendo que a minha vida não estava boa, né? Minha vida estava errada, estava do avesso, na verdade. Eu decidi, naquele ponto que já estava saturado, né? De tentar e não conseguir. Então, eu decidi dar uma chance àquele que nunca me abandonou. Na verdade, eu fui um filho ingrato, né? Essa é real. Eu fui um filho ingrato, porque ele estava comigo e mesmo assim eu fazendo coisas erradas. Então, Deus, ele nunca me abandonou. Ele nunca me abandonou. Eu que não queria segui-lo, né? Mas ele nunca me abandonou. Mesmo afastado, mesmo longe, né? Ele me mostrava o caminho que eu deveria seguir, né? Ele me mostrava que eu estava fazendo as coisas erradas. Mas isso não me eximia de colher, mesmo ele estando comigo, vendo, né, o que eu estava fazendo. Isso não me eximia de colher, né, coisas ruins, porque eu não estava com ele, né? Eu não estava com ele.
fazia coisas erradas. Então, tudo isso culminou, né, de eu estar saturado. E isso aconteceu justamente porque, né, eu dei ouvidos a Deus. Então Deus ele passou a andar comigo. A partir daí, né, os frutos que foi plantado lá atrás, os frutos ruins que foram plantados, né, uma hora deixou de nascer, de crescer, né? E aí os frutos bons, né, as boas árvores, elas começaram a dar fruto. É claro que uma semente ela não nasce do dia para a noite, e a gente tem que ter paciência suficiente para poder entender isso, né? Mas graças a Deus, Deus tem abençoado. Então o que eu queria dizer para você hoje é justamente isso. Guarda os mandamentos. Só assim Deus ele vai estar com você todos os dias, até a consumação do século. Quer dizer, ele não vai te abandonar nunca e jamais. Porém, você também não pode abandoná-lo, né? Não é simplesmente falar que guarda Deus no coração e fazer as coisas erradas, porque ele tudo vê. Ele tudo vê. E mais cedo ou mais tarde, ele vai cobrar isso de você. Porque os frutos ruins, né? Os frutos ruins nascem dentro da casca. Os frutos ruins nascem dentro da casca, quer dizer, nascem dentro da pessoa, né? Então, mais cedo ou mais tarde, vai ser descoberto, né, a árvore. Mas espero que seja frutos bons, né? Porque Deus ele sempre dá uma nova chance. Porém, é limitado, né? As oportunidades que Deus dá é limitada, né? Existe um limite aí, tá bom? Mas de qualquer forma, guarde as palavras de Deus, porque aí ele vai estar contigo todos os dias até a consumação do século. Assim como aconteceu comigo, também pode acontecer com você. Tá certo? Que Deus possa te abençoar e que nessa caminhada, né, você possa dar muitos frutos. Deus abençoe. Então é isso, pessoal. Que Deus possa abençoar vocês nessa nova caminhada e a mim nessa nova empreitada, tá certo? Meu nome é Hugo, eu estive aqui um breve momento com vocês e nós nos vemos amanhã nesse podcast, tá certo? No Diário de um Servo. Deus abençoe e até a próxima.